A gente vai falar sobre mais um conceito BIM, acho que é o conceito mais importante, que é o conceito de nível de modelagem. Assim que a gente inicia um projeto ou uma prestação de serviço, a gente precisa ter em mente até onde a gente vai com esse modelo tridimensional. Quais são as informações que a gente vai precisar inserir dentro dele. A modelagem ela vai ser muito diferente quando o intuito final vai ser só o 3D, do que quando a gente vai inserir informações aí relacionadas a custo, por exemplo, que é o 5D. Então, existem esses níveis de modelagem aqui para a gente conseguir saber exatamente qual que é o nível de informações que a gente precisa inserir dentro desse modelo. Então, quando a gente pensa em um projeto mais simples, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são estudantes de arquitetura. Geralmente, os estudantes de arquitetura, eles não precisam pensar o projeto até a parte de custo. No máximo, aí eles vão precisar pensar em alguns detalhes construtivos, mas nunca avança muito essas informações que vão ser colocadas dentro do modelo. Então, o nível de modelagem de um projeto padrão aí para o estudante de arquitetura é o nível de modelagem 3D. Ele só precisa apresentar o modelo tridimensional, planta, corte, elevação, que são as documentações. Muitas vezes alguma renderização, então fazer uma maquete eletrônica, nada além disso. Então, quando a gente pensa em um projeto com nível de modelagem 3D, ele tem um nível de dificuldade, diferente de um projeto que ele é pensado para executivo, que é o nível de modelagem 4D. Quando a gente fala em 4D, a gente está pensando no projeto executivo, a gente está pensando nas simulações de fases, então etapas, quando vai ser construído determinado elemento, se ele vai ser demolido, colocando a variável tempo aí na jogada. Então não é só um 3D, a gente está inserindo o nível de informação a mais, que é a informação tempo, que é o 4D. Então aí a gente já começa a pensar como que isso vai ser construído e quando vai ser construído. Então é muito importante essa diferença aí nesse nível de modelagem, porque muitas vezes quando a gente modelar alguma coisa de modelagem 3D, a gente não precisa se preocupar tanto em como vai ser executado. Não precisa ser tão fiel às etapas de execução. No nível de modelagem 4D, sim. Então vamos para o exemplo básico aí. Se a gente for fazer um modelo 3D dentro do Revit, nível de modelagem 3D, a gente pode construir aí, por exemplo, paredes do nível mais baixo até o mais alto. Então, por exemplo, eu posso ter uma mesma parede vencendo aí 5 níveis. Eu posso criar uma laje única para todo o ambiente e criar as representações de piso em cima dessa laje. No 4D, não. No 4D, se essa parede ela for ser executada, primeiro pavimento até o segundo, em uma determinada etapa, eu preciso modelar essa parede separada por níveis. A laje, em um nível de modelagem 4D, eu preciso inserir informações sobre as diferentes alturas de laje, piso acabado, piso osso. Então, eu já começo a inserir aí novas informações mais relacionadas aí a quando isso vai ser executado e como vai ser executado. Quando a gente trabalha com nível de modelagem 5D, a gente está inserindo a variável custo. Então, a gente também precisa ter essa modelagem mais fiel ao que vai ser construído. Então, por isso que ela vem aí na sequência aí do 4D. E eu preciso inserir aí as informações sobre custo. Então, quanto custa determinada porta, determinado material. Então, eu preciso ir modelando o meu projeto já pensando nessas variáveis. Por exemplo, pintura de parede. A pintura de parede, quando a gente constrói uma parede dentro do 4D, a gente está construindo essa parede de determinado nível até o nível acima, de acordo com a etapa dela de construção. Eu preciso me preocupar com a pintura dessa parede se eu tenho forro dentro do ambiente. Porque se eu tenho forro, muitas vezes essa pintura ela não vai ser calculada até a laje, ela vai ser calculada até o forro. Então, o quantitativo de tinta, ele é diferente. A área dessa pintura, ela não vai ser computada até a laje, ela vai ser computada até o forro. Então, a forma de modelar aí, ela precisa ser diferente. No 4D é uma informação que eu não preciso me preocupar tanto. Preciso me preocupar em construir a parede de acordo com a etapa de execução dela lá no cronograma. No 5D, não, eu preciso me preocupar com esses quantitativos relacionados a custo. Se eu construir essa parede virtual, computando a pintura dela até a laje, eu vou ter um custo.
Se eu computar essa pintura, se eu modelar essa pintura do forro para baixo, eu vou ter outro custo. Então a minha modelagem é diferente. O nível de critério de detalhe que eu insiro nessa modelagem é muito diferente do 5D para o 3D. Quando a gente trabalha aí com o nível de modelagem 6D, a gente está pensando na análise energética. Então a gente não está pensando só nos quantitativos, não só no cronograma, a gente está pensando também nos materiais, por exemplo, que vão compor esse projeto. Então, vamos ver aí como exemplo parede. Qual que é o tijolo que eu estou usando nessa parede? Qual que é a transmitância térmica desse tijolo? Qual que é a densidade desse material? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, no 6D, a gente tem que pensar em inserir informações sobre os materiais que vão compor esse projeto, sobre as posições de aberturas, de ventilação, qual que é o azimuth, né, a relação sol e terreno. Então, todas essas variáveis aí a gente precisa inserir dentro do modelo. E o 7D, que é a gestão de operação, aí entra o as-built. Então, depois que esse modelo ele começar a ser construído, e provavelmente ele pode sofrer algumas modificações durante essa obra, tem que ser revisado esse modelo tridimensional com essas informações, fazendo o as-built confiável. Plano de operação e manutenção, toda a parte logística, então pensar tudo isso aí dentro do modelo e inserir essas informações. E também são aquelas informações que eu falei para vocês sobre os manuais, notas fiscais. Então, inserir todas essas informações aí pensando nessa gestão. Então, quando a gente pensa um projeto 3D, é muito diferente de quando a gente começa a pensar um projeto que vai até a etapa 7D. A forma de modelagem é diferente e também o nível de informação que a gente vai ter que inserir é diferente. Então, dá muito mais trabalho projetar em 7D do que em 3D. Então, muitas vezes as pessoas se enganam pensando que fazer o projeto de uma plataforma BIM é mais demorado. Na verdade, vai depender muito do nível de modelagem que você vai adotar. Fazer um 3D numa plataforma BIM, eu acredito que seja até muito mais rápido do que fazer numa outra plataforma CAD. O que vai variar aí é se você vai precisar inserir mais informações para depois ter que retirar depois.